Olá, boa tarde. Sou o Pedro Emanuela, tenho 44 anos. Neste momento sou treinador de futebol. Iniciei a minha atividade desportiva com 8 anos no clube da minha terra, o Industrial Desportivo Vieirense, onde joguei um ano. Fiz a minha formação toda depois dos escalões e todos os escalões seguintes no Sport Lisboa e Marinha. Curiosamente o campo onde estamos a gravar. Um, Passei depois para o Atlético Clube Marinhense, onde tive 10 épocas como sénior. Um, de seguida tive um ano no Monsanto, passei para o Pombal, fui para o Fátima, Caldas, um, e regressei ao Marinhense, curiosamente. Tive no Porto Mós também. E fui para a União Desportiva da Serra, clube com o qual terminei a minha carreira de jogador, e iniciei, curiosamente, a minha carreira de treinador também. Pelo que os meus pais me dizem, eu desde pequeno que era maluco por futebol. Se não recebesse prendas, ou se as prendas que recebia não tivesse recebido uma bola, havia sempre a chamada birra. Eu lembro-me, quando era novo, de respirar futebol, comia, respirava futebol, só queria jogar, só pensava em jogar futebol. Por isso, presumo que tenha sido por paixão. Não consigo definir assim um momento, talvez. Eu, como disse, eu passei 10 anos, os meus primeiros 10, minhas primeiras 10 épocas como sénior no Atlético Clube Marinhense. E talvez um momento marcante foi quando saí do clube. Havia ter saído mais cedo por minha culpa, estava numa zona de conforto, e esse foi um momento importante, foi um passo importante para mim ter saído, porque vi as coisas de outra forma, com outra perspectiva, e estava um pouco acomodado, entre aspas, e fez-me bem, fez-me abrir os horizontes, conviver com outro tipo de pessoas, e ter uma perspectiva bastante diferente e mais realista, aliás, do que era o futebol. O jogo mais importante, houve vários jogos com subidas de divisão e conquista de títulos, mas talvez o mais importante e o mais marcante tenha sido pelo Caldas, chegarmos às meias finais da taça, a disputar os dois jogos, não foi um, mas foram dois, as meias finais da taça contra o Desportivo das Aves. Curiosamente ganhou a Taça de Portugal nesse ano. O meu auge, senti isso. Eu senti-me várias épocas muito bem. Não posso dizer que tenha sentido que uma época específica tenha sido o meu auge ou não, até porque também joguei até muito tarde. Acabei a minha carreira de jogador com 43 anos, e não tenho, acho que não senti várias épocas que me senti que estava bem, que estava no meu melhor. Isso foi importante. Não tenho uma época específica, sinceramente. Ah, eu não percebi que queria continuar como treinador. Como eu disse, terminei a minha carreira de futebolista lá no União Desportiva da Serra, e fui convidado pelo diretor desportivo, o Zinho, o Sérgio, mais conhecido como Zinho, é o Sérgio Gordo, para iniciar essas funções. Ah, Comecei com algum receio, como é óbvio, foi uma mudança drástica, ah, mas pronto, com o tempo. E o futebol está dentro de mim, sem dúvida alguma. Sou um apaixonado por futebol. As coisas aconteceram com naturalidade, e cá estou eu, como treinador neste momento. O que é que pesa mais numa final? Um pouco de tudo. Acho que não se pode dizer que o mais importante será a vertente física, ou a vertente psicológica, ou tática, ou técnica. Acho que tem que ser um pouco de tudo. Para estares numa final tens de estar 100% concentrado, focado,
tens que estar bem em todos os parâmetros, para seres muito forte, porque é um jogo e qualquer detalhe importa. Pequenas coisas, muitas pequenas coisas, como eu costumo dizer, fazem uma coisa importante e uma final é mesmo isso. É o juntar de pequenas coisas. Preferia ser campeão talvez como jogador. Sim, eu gostava, eu ainda gostava de jogar. ah, Felizmente fui realista e vi que que as minhas limitações físicas já me estavam a dificultar, e a não me deixar ser eu mesmo, e passei para treinador, mas sem dúvida alguma que desfrutava muito mais do futebol, ou mais do futebol, não é muito mais, como jogador do que como treinador, apesar de serem coisas distintas. O treinador vês coisas ah, completamente diferentes de quando jogas futebol, mas sem dúvida alguma que preferia como jogador, ser lembrado. Que ninguém conheça, o pessoal do futebol e todos os que passam pelo futebol sabem e fazem os mesmos sacrifícios, ou alguns fazem. Com o passar dos anos, nós temos de ter mais cuidado com a alimentação, com o nosso corpo. Eu no início não tinha, sinceramente, não ligava a muita coisa que depois, com o passar dos anos, tive que ligar à alimentação, o descansar. Os verões acho que era sem dúvida alguma o mais difícil, porque nós começávamos a treinar cedo, e via os meus amigos e colegas irem para a praia e a usufruir do verão. ah, e eu nem sempre o podia fazer e gostava, assim como em festas, não podíamos sair antes dos jogos. São sacrifícios pequenos sacrifícios que ao fim e ao cabo depois se tornam grandes com o passar do tempo e pensamos se valeu ou não a pena. Eu não me arrependo, porque adoro o futebol e acho que ao fim e ao cabo são sacrifícios, mas entre aspas não o são para quem é apaixonado pelo que faz. Melhor treinador, não consigo dizer quem foi o melhor. Houve treinadores que me marcaram bastante, que aprendi muito. Tive o treinador da formação que foi muito importante, mesmo a nível tático na altura, que foi o Carlos Carlos. Depois tive treinadores como sénior curiosamente, o Carlos Carlos foi aqui no Lisboa e Marinha, na formação. Como sénior tive muitos bons treinadores. Tive o Bruno Saraiva no Fátima, o Mister Gorris, quando apanhei no Monsanto, que eram treinadores que tinham uma visão bem acima daquilo ou da perspectiva que eu tinha sobre o futebol e que me ensinaram bastante. O Mister Vala, como é óbvio também, onde passei só um ano com ele, mas aprendi bastante, uma excelente pessoa também. Ah, Se calhar estou a sair justo com alguns, não os referi, mas não consigo dizer um apenas, mas vários.